Olá, prezados irmãos em Cristo, demais pessoas que nos assistem através deste canal. Estamos no mês de maio, o mês do lar, o mês da família. E hoje estarei apresentando a mensagem com o tema Propósitos Divinos para com a Família. Propósitos Divinos para com a Família. A Bíblia descreve a família como uma dádiva divina, despontando assim no contexto central da vida e dos relacionamentos. Apesar de o pecado ter atingido a família, Deus, na sua misericórdia, tem, através dela, estabelecido os propósitos da sua aliança. O primeiro propósito de Deus para com a família é a união e, por conseguinte, a fidelidade. Em Gênesis capítulo 2, versículos 18 e 24, lemos: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Comentando o texto similar em Efésios capítulo 5, de 31 a 33, o pastor Russell Shedd ensina: o mistério da união do homem com a sua mulher, é um tipo de união mais alta de Cristo com os seus, num só corpo e numa só existência. Portanto, deve haver fidelidade no matrimônio, assim como Cristo é fiel em sua união com a sua igreja. O segundo propósito de Deus para com a família é a procriação. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e versículo 28, a primeira parte, está escrito: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Já disse alguém: criar filhos é uma missão que Deus nos dá. Se eles forem criados no temor de Deus, podem se tornar cidadãos de duas pátrias, a terrestre e a celestial. No Salmo 127, versículo 3, lemos: Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Na Bíblia, a palavra herança pode se referir à terra de Canaã, primeiro livro de Reis, capítulo 8, versículo 36, ao reino de Deus com todas as bênçãos, presentes e futuras, Hebreus, capítulo 9, versículo 15. E neste texto se refere aos filhos. Toda herança deve ser bem cuidada. E, conforme o texto, o sentido é: filhos educados num lar, que honra e obedece ao Senhor. Filhos educados num lar, que honra e obedece ao Senhor. O terceiro propósito de Deus para com a família é a dependência divina. Voltando ao Salmo 127, versículo 1, lemos: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Neste texto, o autor enfatiza a necessidade de se viver na dependência de Deus e que somente assim poderemos edificar com segurança as nossas casas, os nossos lares. A expressão "em vão vigia a sentinela" não significa ignorar a segurança pública, mas que, apesar disso, em última análise, a nossa proteção depende do Senhor. Portanto, construir com Deus faz toda a diferença. O quarto propósito de Deus para com a família é de natureza espiritual, redentiva. Quarto propósito de Deus para com a família é de natureza espiritual, redentiva. Foi assim com Noé e sua família, preservando-os das águas do dilúvio. Gênesis capítulo 6 a 10. Foi assim também com Abraão ao lhe dizer:
e far-te-ei uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Gênesis capítulo 12, versículos 2 e 3. Portanto, da descendência de Abraão nasceria o Salvador Jesus Cristo. Mateus capítulo 1, versículo 1. A família é mais do que a união de um homem com uma mulher. Ela é um protótipo, um exemplo da união de Cristo com a sua igreja. Foi através dela que Deus preparou o mundo para a vinda do Salvador. Honremos, pois, a família. Honremos, pois, a família, cumprindo fielmente os propósitos divinos para com ela. Que Deus nos abençoe. Amém.